gemas de ovo, alguns ovos inteiros também, canela e calda de açúcar, que é feita com açúcar, canela, limão, água e licor. Nós vamos começar por umedecer as rabanadas, neste caso ainda o pão de forma, com alguma quantidade de calda de açúcar, para que depois elas possam entranhar melhor. E na fritura que nós vamos fazer com calda de açúcar, elas não parecerem tão secas. Podemos fazer com pão de forma inteiro, cortar à medida, ou então aproveitar o pão mais fininho para obter o mesmo resultado. Nós umedecemos assim. A calda de açúcar é preparada num tacho, por isso pomos a água, pomos o açúcar, pau de canela, casca de limão e um bocadinho de licor e deixamos ferver 3 minutos. Depois a fritura, digamos assim, ou a confecção das rabanadas propriamente ditas, são feitas passadas pelas gemas, elas são passadas depois de estarem a enxerpar um bocadinho com a calda de açúcar, elas são passadas por gemas e são confeccionadas na calda de açúcar. Sempre que a calda de açúcar começar a fazer espuma, nós devemos arrefecer instantaneamente com um bocadinho de água fria ou com um bocadinho da calda, para que a evolução não seja superior àquilo que nós necessitamos, para depois poder vir fora. Por isso precisamos da calda de açúcar. A seguir a estas, depois vamos umedecer. Pão de forma, gemas de ovo, alguns ovos inteiros também, canela e calda de açúcar, que é feita com açúcar, canela, limão, água e licor. Nós vamos começar por umedecer as rabanadas, neste caso ainda o pão de forma, com alguma quantidade de calda de açúcar, para que depois elas possam entranhar melhor. E na fritura que nós vamos fazer com calda de açúcar, elas não parecerem tão secas. Podemos fazer com pão de forma inteiro, cortar à medida, ou então aproveitar o pão mais fininho para obter o mesmo resultado. Nós umedecemos assim. A calda de açúcar é preparada num tacho, por isso pomos a água, pomos o açúcar, pau de canela, casca de limão e um bocadinho de licor e deixamos ferver 3 minutos. Depois a fritura, digamos assim, ou a confecção das rabanadas propriamente ditas, são feitas passadas pelas gemas, elas são passadas depois de estarem a enxerpar um bocadinho com a calda de açúcar, elas são passadas por gemas e são confeccionadas na calda de açúcar. Sempre que a calda de açúcar começar a fazer espuma, nós devemos arrefecer instantaneamente com um bocadinho de água fria ou com um bocadinho da calda, para que a evolução não seja superior àquilo que nós necessitamos, para depois poder vir fora. Pão de forma, gemas de ovo, alguns ovos inteiros também, canela e calda de açúcar, que é feita com açúcar, canela, limão, água e licor. Nós vamos começar por umedecer as rabanadas, neste caso ainda o pão de forma, com alguma quantidade de calda de açúcar, para que depois elas possam entranhar melhor. E na fritura que nós vamos fazer com calda de açúcar, elas não parecerem tão secas. Podemos fazer com pão de forma inteiro, cortar à medida, ou então aproveitar o pão mais fininho para obter o mesmo resultado. Nós umedecemos assim. A calda de açúcar é preparada num tacho, por isso pomos a água, pomos o açúcar, pau de canela, casca de limão e um bocadinho de licor e deixamos ferver 3 minutos. Depois a fritura, digamos assim, ou a confecção das rabanadas propriamente ditas, são feitas passadas pelas gemas, elas são passadas depois de estarem a enxerpar um bocadinho com a calda de açúcar, elas são passadas por gemas e são confeccionadas na calda de açúcar. Sempre que a calda de açúcar começar a fazer espuma, nós devemos arrefecer instantaneamente com um bocadinho de água fria ou com um bocadinho da calda, para que a evolução não seja superior àquilo que nós necessitamos, para depois poder vir fora. Por isso precisamos da calda de açúcar. A seguir a estas, depois vamos umedecer. Pão de forma, gemas de ovo, alguns ovos inteiros também, canela e calda de açúcar, que é feita com açúcar, canela, limão, água e licor.
Nós vamos começar por umedecer as rabanadas, neste caso ainda o pão de forma, com alguma quantidade de calda de açúcar, para que depois elas possam entranhar melhor. E na fritura que nós vamos fazer com calda de açúcar, elas não parecerem tão secas. Podemos fazer com o pão de forma inteiro, cortar à medida, ou então aproveitar o pão mais fininho para obter o mesmo resultado. Nós umedecemos assim. A calda de açúcar é preparada num tacho, por isso pomos a água, pomos o açúcar, pau de canela, casca de limão e um bocadinho de licor e deixamos ferver 3 minutos. Depois a fritura, digamos assim, ou a confecção das rabanadas propriamente ditas, são feitas passadas pelas gemas, elas são passadas depois de estarem a enxerpar um bocadinho com a calda de açúcar, elas são passadas por gemas e são confeccionadas na calda de açúcar. Sempre que a calda de açúcar começar a fazer espuma, nós devemos arrefecer instantaneamente com um bocadinho de água fria ou com um bocadinho da calda, para que a evolução não seja superior àquilo que nós necessitamos, para depois poder vir fora. Por isso precisamos da calda de açúcar. A seguir a estas, depois vamos umedecer. Depois de reunir os ingredientes todos, nós vamos preparar a receita, começando por enxerpar um bocadinho as fatias de pão com calda de açúcar, passá-las pelos ovos que devem ser coados pelo menos uma vez para não aparecer partículas de clara, e depois vamos iniciar a confecção no fogão, por isso em frigideira não muito funda, com a calda de açúcar, e vamos fritar, confeccionar as fatias no fogão. Este já vai para ali. Depois delas enxerparem bastante e de estarem ali no fogão a fritar, nós vamos polvilhá-las de canal só. Assim, só. E agora experimentar. Sim, e agora experimentar.